dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Louvamos a Deus por poder estar nesta manhã no melhor lugar que o homem pode estar, na casa do Pai, na presença do Altíssimo. Louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de poder cultuar a um Deus tão soberano, infalível, misericordioso. Sabe, este ambiente nesse lugar, essa manhã está tão gostoso, embora esteja frio a temperatura, mas nós podemos sentir um calor do Espírito Santo nesse lugar. Pena que a gente não pode, mas dá vontade de sair abraçando os irmãos. Mas eu quero te dizer que nesta manhã o Espírito Santo está abraçando você. Você que está na sua casa, nesta manhã, assistindo essa transmissão, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Sinta a presença dEle na sua vida. Amém? Ainda em pé como você está, eu quero ler uma palavra, um texto, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos um irmão uruguaio aqui conosco, né? E a Bíblia em espanhol, ela diz Hechos, isto. Eu morei um tempo lá na fronteira e a gente não pegou bem as manhas, mas é interessante que isto quer dizer os feitos dos apóstolos. E nessa manhã eu quero ler contigo no capítulo 20 e o versículo 7 até o 12. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai eterno, amável, esta é a tua palavra que nesta noite queremos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, e pedimos que teu Espírito Santo fale aos nossos corações de uma maneira profunda, para que possamos entender esta verdade deste Evangelho, que salva, cura, liberta e transforma vidas, Pai. Assim nós te rogamos, em o nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Você que está na sua casa, abra o seu coração, assim como cada um de nós que aqui estamos nesta manhã. Esse texto, ele muitas vezes passa despercebido nas nossas leituras. Quem sabe até numa ministração, alguns pontos passam batido, porque nós não prestamos muita atenção. Mas esse texto nos revela algumas verdades, e algo muito peculiar da palavra de Deus aos nossos corações. E se eu tivesse que dar um título a essa mensagem nesta manhã, eu daria: saia da janela, ou o tombo da janela, ou vem para dentro. Bem lembrado, pastor. O pastor já teve outro título para esta mensagem. Esse texto nos fala que Paulo, ele está em uma missão, e ele faz uma reunião, um culto.
E esta reunião, certamente, ele tinha muita coisa a tratar, muitos ensinamentos, quem sabe exortação à igreja. E o texto diz que essa reunião, ela começa a se prolongar. Eu diria que era uma daquelas reuniões que tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Embora nós temos uma cultura de seguirmos o relógio, porque tudo tem ordem, né? E precisamos cumprir os horários. Mas esta era uma reunião, era um caso à parte. E Paulo está ensinando, está ministrando, está pregando, está exortando os crentes. E esse texto, certamente, Lucas, ele é o testemunha ocular desta situação. Agora nós entendemos que era o domingão, o primeiro dia da semana. E ali muitas pessoas, e Paulo aproveita o máximo o tempo que lhe é permitido, o tempo dele estar com eles para ensinar a igreja. Aí eu queria que você se transportasse comigo para esta situação. Pense você, uma sala, um ambiente lotado de pessoas, muitas pessoas. A iluminação da época, vamos para a iluminação da época. Certamente muitas lâmpadas alimentadas por combustível, por óleo. Pense comigo que havia fumaça, quem sabe naquele ambiente, quem sabe até ardia um pouco os olhos das pessoas que estavam, dos irmãos que estavam naquele ambiente. E um terceiro andar, onde lá está uma grande janela, aonde um jovem, eu não sei porque sempre sobra para os jovens, né? Os mais jovens que aqui estão nesta manhã, o jovem decide se sentar justamente naquele lugar, local errado, inapropriado para se sentar. Agora o interessante é que esta janela, ela servia justamente para ventilar o ambiente, para que a fumaça das lamparinas viesse a se dissipar, ventilar o ambiente. Aonde este jovem decide então se sentar. E Paulo prega, ensina, exorta, chama os irmãos a uma responsabilidade. Quem sabe conta sobre a sua viagem, a qual ele estava programando para o dia seguinte. E este jovem começa a se desligar daquela mensagem. Ele começa a não perceber o conteúdo que Paulo está ensinando. E ele começa a olhar para esta grande janela, para o lado de fora, para o ambiente diferente do que ele estava, ou do que estava sendo ministrada a palavra de Deus. E ele então se distrai, e o texto nos diz que ele é tomado por um profundo sono. Eu também posso pensar que de repente ele se sente tão seguro naquele lugar, porque eu vou perguntar para você nessa manhã, que está aqui, você que está na sua casa, você não se sente seguro dentro da igreja? Nós nos sentimos mais seguros, né? Quem sabe este jovem olhava para aquela situação e ele se sentia seguro, porque ele estava dentro de um ambiente, do cenáculo, uma sala onde eles estavam reunidos, e ele se sente seguro e decide se sentar naquele lugar. Aí eu começo a entrar para esse texto e começo a perceber que muitas vezes nós, seres humanos mortais, nos sentimos seguros apenas em estar no ambiente. E muitas vezes, assim como este jovem, nós não olhamos para o conteúdo da mensagem, nós não mexemos com com o nosso interior, não permitimos que seja mudado, nós apenas estamos seguros porque vamos na igreja, porque participamos das reuniões, mas a palavra que é ministrada não muda
dentro de nós. Nós nos sentimos seguros apenas porque estamos dentro da igreja, ou porque nosso pai vai na igreja, ou porque nossos familiares seguem a Cristo, e nós nos sentimos seguros. Esse texto me deixa bem claro que é necessário se comprometer com as coisas de dentro. Se este jovem estivesse comprometido com a mensagem, permitindo que as palavras transformassem a sua vida, mexesse com o seu interior, certamente o sono não teria tomado conta dele. Mas ele se distraiu. Quem sabe olhando para a janela, contando os minutos para que a reunião se acabasse, né? Quem sabe vendo os McDonald's, né? Quem sabe vendo os jovens passeando, os casais de namorados, e começa a se entediar com o que está acontecendo dentro. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que nós precisamos nos comprometer com as coisas de dentro. Nós precisamos nos comprometer com as coisas do reino de Deus. Sabe uma coisa que tem me preocupado nos últimos dias? O meu medo é que, quando tudo voltar ao normal, passar essa pandemia, alguns crentes, por estarem distraídos, não retornarão mais para as igrejas, não se envolverão mais com as coisas de dentro, não se envolverão mais com as coisas do reino de Deus. Conversando com alguns pastores em outros estados, onde é permitido maior porcentagem de crentes dentro da igreja, percebe-se que alguns não estão mais voltando para a igreja, e outros apenas ligam o seu celular, seu tablet, seu notebook, clicam em assistir e deixam o celular ali e vão fazer outras coisas, porque estão distraídos, porque existe algo que está chamando mais atenção do que as coisas do reino de Deus. A Bíblia, a qual eu creio, ela me diz: buscai as coisas do alto, em primeiro lugar. Talvez eu pergunto para você nesta manhã: o que tem sido o primeiro lugar na sua vida? O que tem te chamado a atenção, ou o que nos tem chamado a atenção? Quinta-feira nós estávamos ministrando uma palavra lá na igreja do Arroio do Padre, e eu dizia para os irmãos que a minha vida tem sido uma luta constante contra a carne, tem sido uma luta diária para buscar a Deus em primeiro lugar, porque existem tantos atrativos, existem tantas coisas que nos chamam a atenção, até mesmo o nosso trabalho, nossa família, tantas coisas, e muitas vezes nós deixamos para buscar a Deus no último minuto do dia, quando nós já vamos lá para dormir, para o nosso leito, aí nós nos lembramos de buscar a Deus. E eu falava para os irmãos: olha, a minha luta tem sido constante, e eu quero ser melhor para Deus. Essa tem sido a minha batalha. Eu não sei qual tem sido a sua batalha. O certo é que nós não podemos nos conformar com este presente século, com as coisas deste mundo. Romanos 12:2 diz esse texto. E é tão fácil para nós, né, mudarmos o rumo. É tão fácil para nós nos conformarmos com as coisas que estão acontecendo ao nosso lado e dizer que tudo está bem, que tudo está normal. Mas nós precisamos entender que este jovem caiu, teve um tombo, porque se distraiu
porque não se envolveu com as coisas de dentro, não se envolveu com as coisas que estavam sendo ministradas naquele ambiente. Aleluias. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, como um necessitado, como alguém que precisa, todos os dias, todos os instantes, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O super-homem é somente nos filmes, na verdade. Você concorda comigo? Na vida real é diferente. A Bíblia nos diz que o inimigo de nossas almas, ele está rodeando a cada um de nós, rugindo como um leão, para poder devorar. O grande perigo é nós nos distanciarmos da presença de Deus, da vontade de Deus, porque a maioria dos animais que estão no campo estão sempre juntos. Eu moro para fora, então eu percebo que os animais no campo geralmente estão todos em grupo. É um instinto, é uma natureza. Porque o momento que um se distancia dos outros, ele pode se tornar a presa para o seu predador. E isto me traz para a vida espiritual, e eu consigo perceber que se eu me distanciar da presença de Deus, da comunhão dos santos, eu me torno uma presa fácil para o inimigo da minha alma. Que nós não venhamos nos distrair. Hoje, nos nossos dias, quem seriam os eúticos de hoje? Quais seriam os jovens de hoje? Eu quero crer que não é o caso de nenhum de nós que aqui estamos, nem de você que está na sua casa. Agora, entrando para o outro ponto da mensagem, o sair da janela, ele implica em algumas situações. Primeiro, disposição para ouvir a voz de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito e ela diz assim: faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, porque há muitas vozes ecoando nos nossos dias. Há muitas vozes que muitas vezes nos chamam a atenção. E essas muitas vozes, muitas vezes ofuscam a voz de Deus, querendo falar conosco. Deus fala com você. Deus fala com você. Você que está nos assistindo nessa manhã, Deus fala com você. Eu não sei se sou somente eu que percebo Deus em tantas coisas. Eu consigo perceber Deus através da natureza, da sua criação perfeita. Eu consigo perceber Deus agindo até mesmo nas situações que muitas vezes aos nossos olhos humanos não são favoráveis. Quem sabe você que está nos assistindo diga assim: mas eu não consigo perceber Deus através da enfermidade que eu estou passando, da situação financeira que eu estou vivendo, da calúnia que eu sofri, da ingratidão para comigo. Eu quero te dizer uma coisa: será que você não está distraído com as coisas lá fora, e você não consegue mais ouvir a voz de Deus? Existe uma grande janela, que muitas vezes nos tiram a distração, ou colocam distração em nós,
para fugirmos da realidade a qual Deus quer falar conosco. E nós não percebemos o que está acontecendo dentro, mas nós nos distraímos nesta grande janela, olhando as coisas que estão acontecendo lá fora. É profundo. Talvez você não consiga perceber Deus falar com você, porque você está distraído, porque nós estamos distraídos. No momento mais difícil da minha vida, eu pensei que Deus não estava comigo. E por um fio eu não me distraí com as coisas lá fora. Até o dia que eu percebi Deus falar comigo. Eu me envolvi com as coisas de dentro. E Deus disse: eu sou contigo. Eu cuido de você. Mas você não tem me percebido. Daquele dia em diante eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu vou te servir. Me sustenta, me dê forças, mas eu quero te seguir. Não permita que eu caia no sono. Eu estou aqui, cheio de falhas, cheio de imperfeições, mas cada dia mais eu digo para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, me sustenta, porque eu entendi que a janela da vida é passageiro. Eu compreendi que o momento que eu me envolver com as coisas de dentro, a minha vida não é mais a minha vida, mas é a vida conforme a vontade de Deus. Na mensagem que nós estávamos ministrando na quinta-feira, nós falávamos sobre o Salmo 37, que o Senhor, Ele se agrada dos passos do homem bom, que o Senhor vê com bons olhos os passos de um homem bom. E dentro daquele estudo bíblico que nós estávamos ministrando, aquele tema nos dizia que em todas as minhas ações eu preciso ser santo. Isto é profundo. E aí mais uma vez eu consigo entender esta mensagem, que se eu estiver envolvido com as coisas de dentro, eu tenho a grande chance de ser santo como Ele é, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mas é sim possível alcançar a perfeição em Cristo. Olha que profundo, porque o salmista, ele revela que o Senhor, Ele vê com os bons olhos os passos de um homem bom. Aleluias. Comprometer-se com as coisas de dentro, fazer a vontade de Deus, e parar de dar atenção, de nos distrairmos com as coisas lá fora. Um sono errado, no lugar errado, na hora errada. Que nós não venhamos a nos acostumar com o comodismo. O comodismo, ele nos traz conforto, não é verdade? Talvez nós olhamos para algumas situações que estão ao nosso lado e nós, quem sabe, até dizemos: o pastor que faz, o obreiro que faz, porque nós estamos acomodados, estamos confortáveis. Mas sair da janela implica em sairmos do comodismo. Sair da janela implica em nos comprometermos com as coisas de dentro.
para finalizar a mensagem desta manhã, é uma mensagem de reflexão, e eu gosto muito disso, porque eu entendo que se a palavra de Deus não der um impacto na minha vida, não tem muita lógica. E eu nesta manhã estou sendo impactado por esta mensagem, ela está me trazendo um confronto. Você que está nos assistindo nesta manhã, quem sabe você dirá: a partir de hoje eu quero sair da janela, e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Conte os dias para ver o que o Senhor fará na sua vida, mas saia da janela. Para concluir a mensagem nesta manhã, que a nossa oração venha a ser: Senhor, desperta as nossas vidas. Senhor, desperta a minha vida. Senhor, quero sair da janela, quero sair do comodismo. Quem sabe a nossa oração nessa manhã precisa ser: Senhor, faz-me entender a tua vontade, faz ouvir a sua voz. E quem sabe tomarmos uma atitude na nossa vida, de não ser mais como era. De forma alguma eu digo para você: você está numa vida de pecado, você está numa vida assim. Não, é a palavra de Deus que nos orienta nesta manhã a tomarmos uma posição. Esta posição nos levará a caminhos de paz, a direções a qual Deus determinou nas nossas vidas. Quem sabe quanta coisa Deus tem para realizar através de você? Os planos dele jamais serão frustrados, irão se cumprir. Mas você sabia que eu posso interromper esse propósito do Senhor? Sabia que você pode interromper? Eu quase interrompi os planos de Deus para a minha vida. Quem sabe porque eu não estava envolvido? Quem sabe porque eu apenas estava me sentindo seguro dentro da igreja? Porque estava confortável? E quem sabe eu até impedi alguns planos de Deus se realizar através da minha vida. Que Deus tenha misericórdia. Mas no momento em que eu comecei a me envolver, o sono não bateu mais. Aleluias. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Sabe qual é o problema do ser humano hoje? Nós às vezes apreciamos a aparência do mal. E a Bíblia me diz que eu preciso fugir. Sabe, Deus tem algo tão grandioso na sua vida, que você não pode compreender com o teu pensamento humano. Quem sabe você não entenda, mas eu quero nesta manhã dizer: te envolva com as coisas de dentro, Ele começará a revelar para a sua vida. Aleluias. Que nós venhamos a ter na nossa vida uma direção, uma firmeza em tudo aquilo que nós viermos a fazer. Quando o Espírito Santo direciona as nossas vidas, e Paulo ele relata isto, ele diz: olha, eu não sei aonde eu vou estar amanhã, mas uma coisa eu sei, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Oh, coisa boa. Não importa onde você estiver amanhã, ou o que acontecer com você, mas se o Espírito Santo estiver com você, você sabe que tudo está no centro da vontade dEle, e todas as tuas direções serão direcionadas por Ele.
que você tenha uma vida de vitória. Eu conversava ontem com o pastor, né? Enquanto estávamos ministrando quinta-feira, o Espírito Santo nos deu uma revelação muito peculiar e interessante. Eu disse: uau, que coisa boa quando o Espírito Santo fala conosco, que nós podemos compreender, porque a Bíblia nos diz que nós em todo tempo precisamos orar. Em algumas traduções diz: orai sem cessar. Em um outro texto também diz: vigiai e orai. Em todo tempo. E na hora me veio a revelação do seguinte ilustração. Em algumas casas, em alguns comércios, tem uma placa de segurança, não é? De segurança armada, tem uma placa. Mas tem somente a placa. Em muitas delas não tem um vigia. Semana que passou, foi arrombado um salão de uma igreja, perto da localidade onde eu moro. E tinha uma dessas placas de segurança armada. Mas sabe o que aconteceu? Não tinha o segurança armado. Tinha só a placa. E na hora eu tive a seguinte revelação: orar sem vigiar é a mesma coisa que ter somente a placa, mas não tiver o vigia. É profundo. Querido, quando você estiver envolvido com as coisas de dentro, as coisas do reino, o sono não tomará a sua vida. E consequentemente, o tombo não acontecerá. E jamais a morte espiritual alcançará a sua vida. Aleluias! Ore, vigie o tempo todo. Envolva-te com as coisas de dentro. E Ele fará maravilhas na sua vida. Aleluias! Coloque-te em pé neste instante. Você que está na sua casa, como você estiver neste instante, se você sentir de se colocar em pé, faça isso. Se você quiser dobrar os teus joelhos, faça isso. Quiser colocar a mão sobre o seu coração, faça isso. Mas eu quero nesta noite desafiar você através desta palavra. Envolva-se com as coisas de dentro. Deixe a janela com seus atrativos para lá. Envolva-te com o que Deus quer realizar na sua vida. Quando você se envolver com as coisas do reino, quando você estiver envolvido com a palavra de Deus, quando você estiver envolvido com as coisas de dentro, aleluias, Ele realizará os propósitos dEle na sua vida, fará grandes coisas através de você. Aleluias. Oramos neste instante. Pai amável, Pai eterno, que alegria poder falar desta palavra nesta manhã, que alegria poder compartilhar uma palavra viva e eficaz nas nossas vidas, Pai. Ah, Deus, eu não sei como se encontram os teus filhos nesse instante, não conheço a vida deles, não sei o que passa-se com eles, Pai, mas eu creio que teu Espírito Santo nesta manhã está fazendo uma transformação, está mexendo com as coisas lá de dentro do coração, arrumando as coisas que estavam fora do lugar. Oh, Pai eterno, nós oramos para que nesta manhã haja arrependimento, haja, ó Pai eterno, propósitos, ó Pai eterno. Ah, Senhor, nós oramos para que nesta manhã, no coração dos teus filhos, haja comprometimento para com as coisas de dentro, com as coisas do teu reino, Pai. Senhor, Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Usa de misericórdia para com cada um de nós. Use de misericórdia para com a vida dos teus filhos. Senhor, e aquele caminho torto seja endireitado. Que aquela vida, Senhor, sem brilho, venha ter o brilho do teu Espírito Santo. Aleluias. Que haja arrependimento nas nossas vidas.
e comprometimento. Senhor, e que a partir de hoje nós venhamos estar envolvidos com o Teu reino, Pai. Que Tu possa realizar através da vida dos Teus filhos, das nossas vidas, Pai, aquilo que Tu deseja, aquilo que Tu tens para realizar. Que nós não venhamos ser os causadores, ó Pai eterno, do impedimento do Teu propósito se cumprir, Pai. Mas que Tu cumpra em nossas vidas o Teu propósito e o Teu querer, que certamente é perfeito e agradável para cada um de nós. Assim nós Te louvamos, e assim nós Te engrandecemos nesta manhã. Obrigado, Pai, obrigado por este momento. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão e dos Teus filhos que estão nos seus lares, Pai, em o nome de Jesus.